Livro do profeta messiânico Isaías, capítulo de número 53 e versículo de número 1 em diante, amém? Vamos ler a palavra de Deus. Quem deu crédito à nossa pregação e a quem se manifestou o braço do Senhor, porque foi subindo como renovo perante ele, como a raiz de uma terra seca, não tinha parecer nem formosura, e olhando nós para ele, nenhuma beleza víamos para que o desejássemos. Era desprezado, o mais íntimo entre os homens de dores, experimentado nos trabalhos, como um de quem os homens escondiam o seu rosto. Era desprezado e não fizemos dele caso algum. Verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades, as nossas dores levou sobre si, e nós reputamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi ferido pelas nossas transgressões, moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo seu caminho, mas o Senhor fez cair sobre nós a iniquidade de nós todos. E ele foi oprimido, mas não abriu a sua boca. Como um cordeiro foi levado ao matador, e como ovelha muda perante os seus tosqueadores, não abriu a sua boca. Amém? Fala assim comigo: Senhor Jesus, nesta noite estamos aqui para ouvir a tua palavra. Fala aos nossos corações, porque nós precisamos de ouvir a tua palavra. Senta, não fecha a Bíblia, bate a salva de palmas alta, glorifica o nome do Senhor. Eu quero ser em breve, louvado seja Deus, porque o horário, quando você começa a pregar a palavra, corre desesperado. Amém? Nessa noite, louvado seja Deus, nós vamos ler acerca de muitas profecias de Cristo que foram cumpridas, mas quando lemos escritos séculos antes na palavra de Deus, de Isaías, ficamos pasmados com o cumprimento dos detalhes das profecias. Então temos que analisar, louvado seja Deus, tudo aquilo, louvado seja o nome do Senhor, para que nós venhamos entender e compreender tudo aquilo que foi profetizado por Deus, por intermédio dos seus santos profetas. A Bíblia vai nos dizer, louvado seja Deus, que no Antigo Testamento Deus falou pela boca de muitos profetas, profetizando, louvado seja Deus, a vinda do Messias, a trajetória dele, o seu ministério, como ele ia nascer, e também, louvado seja Deus, a sua entrada triunfal em Jerusalém. E nós vemos os cumprimentos dela, louvado seja Deus, no Novo Testamento. Vamos ver, louvado seja Deus, que Deus ele fala pela boca dos profetas no Antigo Testamento, e que Deus cumpre, louvado seja Deus, todas as suas profecias no Novo Testamento. Então, quando nós lemos, louvado seja Deus, o livro do profeta messiânico Isaías, nós podemos entender, louvado seja Deus, que Deus já tinha profetizado muitos anos atrás. A Bíblia nos diz, louvado seja Deus, que quando Deus profetiza pela boca do profeta Isaías, o profeta messiânico, Isaías é conhecido, louvado seja Deus, como profeta messiânico na Bíblia, porque Deus revelou a Isaías muitas profecias, aleluia, que falava sobre o Messias, que falava sobre o Salvador, que falava sobre aquele que um dia iria surgir para ver verdadeiramente o seu povo de perto morrer
Então vemos, louvado seja Deus, que Deus ele fala pela boca do profeta messiânico Isaías, no capítulo 53 e versículo de número 7, ele fala acerca de um cordeiro. Por que Deus fala acerca de um cordeiro? Olha o que fala o texto: e ele foi oprimido, mas não abriu a sua boca, como um cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda perante os seus tosqueadores, não abriu a sua boca. Então vemos, louvado seja Deus, esses detalhes, louvado seja o nome do Senhor, que Deus falou pela boca do profeta Isaías. Sabemos, louvado seja Deus, que uma das primeiras características era que Jesus Cristo, irmãos, ele vinha da descendência de Davi. Vemos, louvado seja Deus, que Deus ele profetiza, louvado seja Deus, há muitos anos atrás, 700 anos de Cristo. Deus fala pela boca do profeta Isaías que iria levantar um, louvado seja Deus, da descendência e da casa de Davi. Então podemos ver, entender e compreender que o reinado dele, louvado seja Deus, ele ia ser um reinado eterno. Então Jesus Cristo ele vem pela descendência de Davi. Abra aí, louvado seja Deus, no livro do profeta Isaías, no capítulo de número 9, no versículo de número 6 e número 7, nós vamos ver essa profecia, louvado seja Deus, a qual Deus fala pela boca do profeta Isaías, a qual Deus iria enviar o Salvador do mundo. E para Deus enviar, ele tinha que nascer, louvado seja Deus. Então vamos ver aqui, louvado seja Deus, uma das maiores profecias que Deus fala pela boca do profeta Isaías, capítulo 9, e versículo de número 6. Olha o que a Bíblia diz: porque um menino vos nasceu, um filho vos deu, e o seu principado está sobre os seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade e Príncipe da Paz. E o seu incremento do principado é da paz. Não haverá fim sobre o trono de Davi e no seu reinado, para firmar e fortificar em juízo, em justiça, desde agora e para todo sempre. E o zelo do Senhor dos Exércitos lhe fará isto. Então podemos ver, entender e compreender que o próprio Deus ele falou e profetizou pela boca do profeta Isaías, queria levantar um, louvado seja Deus, pelo trono de Davi. Como era o nome dele? Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Príncipe da Paz, Pai da Eternidade. O reino de Cristo, irmãos, louvado seja Deus, ele será para todo o sempre. Bendito seja Deus. Isso aqui são as profecias, irmãos, entenda. No Antigo Testamento Deus profetizou. E agora nós vamos lá para Mateus, capítulo 4, versículo 12 e 17, a qual Deus, louvado seja o nome do Senhor, ele vai cumprir esta profecia que Deus profetizou pela boca do profeta messiânico Isaías. Abra aí Mateus capítulo 4, versículo de número 12 ao número 17, amém? Louvado seja Deus. Diga glória a Deus. Quantos acharam louvado seja Deus? Amém, meus irmãos? Perdão, irmão, vamos para Lucas 1, 32 ao 33, amém? Diga glória a Deus. Lucas 1, 32 ao 33, amém?
Diga glória a Deus. Olha o que Deus fala pela boca de Lucas. E será grande, e será chamado Filho do Altíssimo. E o Senhor seu Deus lhe dará o trono de Davi seu pai, e reinará eternamente na casa de Jacó, e o seu reinado não terá fim. Então podemos ver, louvado seja Deus, que Deus aqui, louvado seja o nome do Senhor, Ele cumpre a profecia que falou pela boca do profeta Isaías, que o reinado do Messias, do ungido de Deus, daquele que verdadeiramente iria surgir para salvar Israel e redimir todos nós os nossos pecados, o reinado dele ia ser um reinado eterno. Então podemos ver, louvado seja Deus, que essa profecia, Deus ele cumpre, louvado seja Deus, que Jesus Cristo ele vinha pela descendência de Davi. Então podemos ver, louvado seja Deus, quando ele iria nascer e aonde ele iria nascer. Sabemos, louvado seja Deus, que Jesus Cristo ele nasceu em Belém. Louvado seja Deus. Mas será que Deus ele profetizou pela boca de algum profeta que Jesus iria nascer em Belém? Vamos lá para o livro de Miqueias. Miqueias capítulo de número 5 e versículo de número 2, amém? Bendito seja o nome do Senhor. Miqueias capítulo de número 5, louvado seja Deus, e versículo de número 2, amém? Quantos digam glória a Deus? Vamos falar agora, louvado seja Deus, do nascimento de Cristo, aonde ele iria nascer, qual a cidade, louvado seja o nome do Senhor, que Deus ele profetizou pela boca do profeta Miqueias. Miqueias é depois ali de Jonas, irmãos, dos profetas pequenos. Porém você vê, louvado seja Deus, a dificuldade que os crentes têm, irmão, de folhear a Bíblia, de ter o conhecimento verdadeiramente da Escritura. A Bíblia diz, louvado seja Deus, errai o homem, não conhecer as Escrituras, nem tampouco o poder de Deus. Em João 5,39 a Bíblia diz, examinai as Escrituras, porque tem nelas a vida eterna, e é delas que de mim testifica, disse-lhe Jesus. Em Miqueias capítulo 5, versículo 2, a Bíblia nos diz, louvado seja Deus, e tu, Belém, Efrata, posto pequena entre milhares de Judá, de ti sairá o que será o Senhor de Israel, e cujas saídas são desde os tempos antigos, desde os dias das eternidades. Então podemos ver, louvado seja Deus, que Deus profetizou o nascimento de Cristo, aonde ele iria nascer, qual a cidade, louvado seja Deus, que Cristo iria nascer, um Salvador do mundo, aquele que iria redimir Israel dos seus pecados. Então podemos ver, louvado seja Deus, que tanta profecia, irmão, é profetizada pela boca de Deus, na boca dos profetas, e cumprida no Novo Testamento pelos seus apóstolos, pelos seus discípulos. Então vamos lá para Lucas capítulo de número 2, do 4 ao 7, louvado seja Deus. Nós vamos ver, bendito seja o nome do Senhor, essa profecia de Miqueias sendo cumprida, louvado seja Deus. Quantos digam glória a Deus? Glória a Deus. Quantos digam glória a Deus? Olha o que a Bíblia diz, irmão. Bata a palma e dê glória a Deus. Bata a palma e dê glória. Olha o que a Bíblia diz. E subiu também a José da Galileia,
da cidade de Nazaré, Judeia, a cidade de Davi, chamada Jesus nasceu aonde? Em Belém. Presta atenção, porque era da casa da família de Davi, a fim de alistar-se com Maria, sua mulher, que estava grávida. E aconteceu que, estando eles ali, se cumpriu os dias em que ela havia de dar a luz, e deu a luz ao seu filho primogênito, e envolveu-se em panos e deitou-se numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na estalagem. Então podemos ver, irmãos, louvado seja Deus, que a Bíblia, louvado seja o nome do Senhor. Se nós estudarmos a Bíblia, nós vamos ganhar conhecimento, louvado seja Deus, para não ser enganado pelos falsos profetas, porque muitas vezes, louvado seja Deus, as pessoas acreditam em coisas, louvado seja Deus, que não procedem, não tem base bíblica. Então é bom, louvado seja Deus, nós procurarmos e buscarmos, louvado seja Deus, o conhecimento da palavra de Deus. Amém? Vamos analisar, louvado seja Deus, aleluia. Quando Jesus Cristo, louvado seja Deus, ele nasceu de uma virgem. Será que isso foi profetizado na Bíblia? Foi profetizado? Onde é que está escrito? Vamos lá para Isaías capítulo 7, versículo de número 14. Louvado seja o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo de Nazaré. Isaías capítulo 7, e versículo de número 14. Amém? Jesus nasceu da onde? De uma. Olha o que a Bíblia diz, Isaías 7, versículo 14. Portanto, o mesmo Senhor vos dará um sinal. Eis que uma virgem conceberá e dará à luz um filho, e será o seu nome, Emanuel, que traduzido é Deus conosco. Será que Deus ele cumpriu no Novo Testamento essa profecia que Deus falou pela boca de Isaías? Será, irmão? Você tem convicção e certeza? Abra aí, louvado seja Deus, em Mateus 1, louvado seja Deus, capítulo 1. Mateus capítulo 1, versículo de número 18. 18 ao 23. Amém? Mateus 1, 18 ao 23. Amém? O texto aqui é grande, viu, irmão? Vamos ler só o versículo, para nós ganhar tempo. Versículo de número 23. E eis que uma virgem conceberá e dará à luz e chamá-lo-ás pelo nome Emanuel, que traduzido é Deus. Bata palma e dê glória para ele. Arrabadagasé de canto da batalha. Oh, glória! Você está vendo, irmãos, que as profecias elas se cumprem. Deus ele usa os profetas no Antigo Testamento e cumpre no Novo Testamento.